João 11, versículo de 25 e 26. E disse-lhe Jesus falando para Marta, depois da morte do seu irmão Lázaro, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus falando, momento que Jesus se impõe, aleluia. Há momentos na Bíblia que Jesus age como... Jesus era homem, 100% homem, também era Deus. E há momentos que Jesus se impõe como Deus, porque Ele é Deus, aleluia. Deus entre os homens, é Emanuel. Emanuel quer dizer, o Senhor está entre os homens, Deus conosco, Deus está entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus aqui revela para Marta, para Maria, para o próprio Lázaro que estava morto, e também para todo o povo que estava em Betânia, onde morava essa família. Jesus revela aqui a sua identidade divina. Jesus se impõe. Tinha momentos que Jesus ouvia bastante, né? O pessoal gostava de elogiar os seus antepassados. Porque Moisés, porque Abraão, né? Uma vez eles falaram de Moisés, porque Moisés nos trouxe o verdadeiro pão do céu. Jesus olha para eles e diz: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Não, Abraão, nosso pai, o nosso pai Abraão. E Jesus olha para ele e se impõe: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Mas não tem nem 50 anos, como é que tu viu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Jesus se impõe, se revela como Deus. E aqui também Jesus agora, diante do sofrimento humano, Jesus se revela aqui como Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ele olha bem nos olhos de Marta e diz: você crê isso que eu estou falando? Porque as pessoas às vezes ouvem a palavra de Deus e ficam assim, né? É aquele bonequinho de caminhão, né? Já viu o bonequinho de caminhão? Cachorrinho. Camarada deixa na frente do caminhão, fica aquele cachorro. Tem gente que fica assim, que nem bonequinho de caminhão. Você crê nisso? Ele não está entendendo nada. Ele não entendeu. É um bonequinho, né? A cabeça está mexendo. Jesus olhou para os olhos de Marta: você crê nisso que eu estou dizendo? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O ser humano sempre desviando o foco. Jesus fazendo a pergunta direta e o ser humano saindo pela direita e pela esquerda. Jesus se revela como Deus. Eu sou, aleluia. Eu sou, está aqui nesta noite. Eu sou o que sou. Foi o que falou para Moisés: Senhor, como é que eu vou falar para o teu povo que Deus me enviou? Quem é o teu nome? Preciso de um nome, me dá aí a tua identidade. Ele queria algo de Deus, ele queria um papel, um papel para chegar lá. Olha, eu estou aqui, eu estava lá em Midian, estou aqui, um papel aqui, quem me mandou isso daí, mandou aqui fazer alguma coisa aqui, é esse Deus aí. Disse para o meu povo, disse para eles que eu sou o que sou, me enviou a vocês. Aleluia. Deus não precisa estar se explicando para ninguém. Deus não precisa estar se mostrando, se explicando, mostrando que Ele é. Às vezes as pessoas querem, pergunta que querem saber aquilo que é inexplicável. Tem coisa que você não sabe, que ninguém sabe. Ele quer saber, mas não quer saber que Jesus salva a vida dele, não quer saber que Jesus morreu por ele, só quer
polêmico, que só quer viajar na maionese, mas ele vai ficar viajando a vida inteira, cheio de polêmica e perdido longe de Deus. Porque o evangelho é esse: Jesus morreu pelo pecador, diz o apóstolo Paulo, do qual eu sou o principal deles. Glória a Deus. Esse é o resumo do evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Essa é a expressão máxima da própria Bíblia Sagrada. É o amor de Deus pelo pecador para salvar o homem do seu pecado. Glória a Deus. E Jesus revela para eles, se revela, se impõe, porque Jesus é Deus. Jesus era homem, também era Deus. Mas Jesus, ele dormiu na popa do barco. Ele era um homem, irmãos, cansado. Mas Jesus levanta para acalmar a tempestade, porque ele é Deus. Jesus é homem e é Deus, né? E eles ficaram admirados, os discípulos, quando Jesus acalmou o vento. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Todo-Poderoso que estava entre os homens, Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E Jesus se revela. Foi o que João falou no Evangelho, no capítulo 1. Já tenho falado aqui no versículo 14, que o verbo, que é a palavra, Jesus é a palavra, é o verbo vivo de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o verbo, esse é Jesus se revelando entre os homens. Em Mateus capítulo 14 e 33, o momento em que Jesus depois andou sobre águas, veio ressocorrer os discípulos. Os discípulos estavam no meio ali, quase no naufrágio, o negócio estava chegando no barco, a água estava entrando dentro do barco, eles estavam assustados, e de repente Jesus aparece da madrugada, andando sobre as ondas, sobre as águas, e Jesus disse para ele: sou eu sou, não temas, estou aqui. E Pedro andou um pouco sobre as águas, afundou, Jesus pegou ele, levantou. Quando Jesus pisa no barco, a tempestade acalma. Fica tranquilo, viu? Ele vai pisar no barco da tua vida e a tempestade vai acalmar, porque Jesus tem o poder para isso. Jesus é Deus. E eles disseram para Jesus, ficaram admirados, disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus se revelando ali, eles viram Deus entre eles. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Há outros momentos Jesus se revela perdoando pecados. Jesus se revela como Deus. E em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve assim: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e as que são invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, quer dizer, poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia, isso aqui é Jesus. Glória a Deus. Ele estava no princípio, antes de o mundo existir. Ele já é. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega aqui em Betânia, ele encontra a terra arrasada, tudo. Capítulo 11, no versículo 21 do Evangelho de João, Marta disse para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A própria Maria, que era irmã de Marta e de Lázaro, ela disse para Jesus, porque essa Maria foi aquela que derramou unguento, derramou perfume nos pés de Jesus e secou com os cabelos. Quer dizer, era uma família muito amada de Deus. E ela chegou para Jesus e disse assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma frase que a sua irmã falou, ela fala para Jesus. Quer dizer, aquilo foi batendo, a um ponto depois de Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou tocado, movido em compaixão, e a Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus chorou. É o momento em que
a família, a própria cidade que amava, a cidade tinha uma amizade muito grande com Lázaro, era terra arrasada, porque Marta e Maria, quando o irmão ficou doente, o Lázaro ficou doente, eles mandaram avisar Jesus que Lázaro estava doente. Eis que está enfermo, no versículo 3, aquele que tu amas. Quer dizer, havia uma afinidade muito grande, era uma família que recebia Jesus para jantar, para almoçar, para dormir. Jesus passava lá, eram pessoas que amavam a Jesus, pessoas que honravam a Jesus. Jesus ama essas pessoas, que amam o seu nome, que honram o seu nome, e elas mandaram avisar a Jesus: nosso irmão está doente. E Jesus ouviu o recado das irmãs de Lázaro, mas não foi para Betânia. Olha o que diz no versículo 6: ouvindo Jesus que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. No versículo 11 diz: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus não veio imediatamente. E no versículo 15 diz assim: por vossa causa me alegro do que eu lá não estivesse, para que creiais. Mas vamos ter com ele. Quer dizer, Jesus não foi. Lázaro estava muito doente, foi ficando doente cada vez mais. E quando Jesus chega em Betânia, o que aconteceu? O doente já estava morto, a situação já estava, quer dizer, não tem mais o que fazer aqui, Jesus. Não adianta mais. A tristeza, desesperança, questionamentos que acontecem: por que, Senhor? Por que tu deixou acontecer isso? Incompreensão, vieram bater a porta daqueles que eram amados por Deus. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quantas pessoas, né? Ficaram tristes, cheios de questionamentos, porque aconteceu alguma coisa difícil na sua vida, e até hoje estão tentando entender, porque Jesus disse para eles: está enfermo, doente aquele que tu amas. Não era qualquer um, sabe, irmão? Há muitas coisas que nós, seres humanos, nós não entendemos, nós não compreendemos, porque servimos a Deus, temos aí uma vida de fidelidade, e de repente acontecem essas coisas tão difíceis conosco. É difícil. E quando Jesus chegou lá, estava morto, Lázaro enterrado, já fazia 4 dias. Parece que Jesus está chegando atrasado. Isso acontece com o nosso Senhor. Agora não dá mais. E era tanto Marta e Maria de luto, como toda a cidade também. A cidade toda estava de luto, muita angústia, a angústia pela perda ali de Marta e Maria, e aquela perda, sabe, de alguém que não vai mais voltar. A realidade era essa: Lázaro morreu. Essa era a realidade. E a morte é alguma coisa muito difícil. Ainda hoje ela não cessa de trazer a tristeza, ainda hoje ela traz a dor, porque é um inimigo duro, é o único inimigo. A Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido é a morte. Está em 1 Coríntios 15, 26, vocês sabiam disso? O único inimigo a ser vencido é a morte. A Bíblia diz que o último inimigo, lá em 1 Coríntios 15, 26, que o último inimigo a ser destruído, a ser vencido, vai ser a morte. Então, é um inimigo implacável, te machuca quando você perde um parente, perde alguém que você gosta, que você ama. Não tem, é difícil o conforto, a consolação. E agora está acontecendo na casa de pessoas que eram amadas por Jesus, pessoas que tinham carinho por Jesus. Momentos da nossa vida que a gente não entende o porquê de certas coisas. Quando amamos, servimos a Deus com fidelidade, procuramos oferecer sempre o nosso melhor a Deus. E por que então Deus permite
situações assim tão difíceis, tão adversas. Jesus ficou machucado. A Bíblia diz que Jesus chorou, e os judeus disseram: vede como amava, quando eles viram Jesus emocionado ali. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Poxa, família que ama, Maria que tem o prazer de jogar aos pés de Jesus, derramar aos pés de Jesus um perfume caríssimo, um unguento. Aquilo era um dinheiro de um ano inteiro recolhido dentro de um perfume. Imagina só, uma família que amava o Senhor. Mas por que essas coisas acontecem? A morte ainda continua, a situação vem, o problema vem, não entendemos. A Bíblia diz, tem um versículo em Deuteronômio capítulo 29 e versículo 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Quando a Bíblia fala de coisas encobertas pertencem a Deus, mas as que estão reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra da lei. As coisas encobertas são coisas que nós sabemos, estão encobertas para nós, só Deus sabe o porquê das coisas. Às vezes você fica batendo porque Deus fica batendo, vai se machucar. Tem coisas que Deus vai te mostrar, que tu vai entender, tem coisas que tu não vai entender, tua mente vai se bater, ela só vai ser confortada pela palavra de Deus, daquilo que Deus é e que Deus pode falar. São coisas que você não vai entender, mas o próprio tempo vai te mostrar o porquê das coisas. Mas é assim que é. Ele manda e nós obedecemos. Ele é o Senhor e nós somos servos. Ele é o Criador e nós somos a criatura. Não é tudo que Deus mostra, não é tudo que Deus revela. Mas eu fiz tudo certo, eu procurei fazer o melhor, é assim. É enfermidades que vêm, problemas que vêm nos melhores, vêm nas melhores famílias, vêm nos melhores crentes. Acontece, Deus permite. A palavra de Deus diz em Romanos, como ouvimos agora há pouco, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Então nós temos que crer na palavra. Se a Bíblia diz que tudo vai contribuir para o meu bem, mas como pode contribuir se eu perdi? Como? A palavra de Deus falou que se contribui, todas as coisas contribuem para o meu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio na palavra de Deus e acabou. Ela está certa, ela é a verdade. Nós não podemos entender agora a situação, mas mais tarde nós vamos entender. Mais tarde nós vamos compreender muitas coisas que não aconteceram, o porquê Deus não permitiu. Mas lá na frente nós vamos atentar e vamos dizer: poxa vida, é por isso que Deus não fez, é por isso que não aconteceu, Deus permitiu essas coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Glória a Deus. Isso aqui é a palavra é soberana. Se a palavra de Deus diz isso, então eu fico com a palavra, é verdade? Ainda que você não entenda, ainda que você, sabe por quê? Deus está no controle de tudo, nós temos que crer pela fé. Essa palavra, que todas as coisas contribuem, está colocando aqui Deus sob o controle de tudo. É isso que nós temos que crer, Ele está no controle de todas as coisas. Deus não perde a rédea sobre as coisas, sobre as situações do mundo. Deus não perde o controle, está tudo na mão de Deus. Mas a situação é irreversível. Se Deus permitiu aquilo, bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó falou, quando perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os filhos. Disse: Senhor deu, Senhor tomou.
bendito seja o nome do Senhor. Ele louvou a Deus, mesmo não entendendo, às vezes mesmo não aceitando. Ele louva a Deus, porque ele sabe que Deus é o Senhor e está no controle de todas as coisas. A Deus seja toda a glória, amém? Ainda que você não entenda, mas por que fulano entrou? Por que fulano vai governar? Por que fulano? Por quê? Meu irmão, bendito seja o nome do Senhor. Vamos seguir em frente. Deus permitiu, louvado seja o nome do Senhor. A gente pode não entender, mas Deus está no controle. Sabe por quê? Deus tem o tempo certo de agir. Ele age na hora certa que Ele mesmo determinou. Ele está no controle. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra dele foi assertiva, foi certa, foi firme para Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra de Deus em si só, ela arranca toda a nossa dúvida, arranca a nossa fraqueza, arranca a tristeza, arranca toda fragilidade humana, porque o homem é frágil em si mesmo. Mas a palavra de Deus, quando ela entra, ela vai tirando a tristeza, vai tirando a tua fragilidade e vai fortalecendo o teu coração. Posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Glória a Deus. O apóstolo Paulo lhe falou isso: sem estar abatido, sem passar fome, sem passar necessidade, também sem passar ter fartura. Eu estou habilitado para passar por toda e qualquer situação, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Você é de Deus, aleluia. Tendo pouco ou tendo muito, estando doente ou com saúde, situação boa ou não, você pode louvar o nome do Senhor, porque você tem Jesus, a maior riqueza do mundo. Glória a Deus. É isso que Paulo falava: eu posso todas as coisas, aleluia. Nada podia batê-lo, nem a morte, nem a doença, nem os problemas podiam colocar para baixo, porque o Senhor era maior na vida dele. O Senhor era a alegria dele. O Senhor é a tua alegria. O Senhor é o teu conforto. O Senhor é que te dá paz. O Senhor é que traz conforto para a tua vida e para o teu coração, para os teus dias. Ele que tem o teu futuro nas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem o tempo das coisas. Às vezes não acontece naquele momento como nós queremos. Deus sabe por quê. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10 e 13, que não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, não vai deixar você ser provado acima do que você pode suportar. Deus não vai permitir que venha algo sobre você, porque está escrito na Bíblia, algo acima do teu limite. E a Bíblia diz ainda: e no meio da provação, no meio da tentação, haverá um escape da parte de Deus. E nesta noite, Deus está entrando com escape na tua vida, porque o negócio está batendo aqui, as águas estão subindo sobre você, mas haverá um escape da parte de Deus, haverá uma saída da parte de Deus, um livramento da parte de Deus, porque diz a sua palavra, e Deus é fiel. Glórias ao nome do Senhor. O teu socorro vai chegar. Glória a Deus. Por quê, pastor? Está escrito na palavra de Deus. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, no meio da provação, da tentação, Ele dará um escape, haverá um livramento, para que vocês possam suportar. Eu quero dizer para você, você não vai ficar pelo meio do caminho. Deus vai mandar socorro, aleluia. Assim como mandou socorro para Marta e Maria. Parece que chegou atrasado, parece que chegou depois do tempo, parece que não tem mais jeito. Mas quando Jesus chega não para um culto fúnebre. Jesus não chegou para trazer condolências ali, bater no ombro, como fazemos e abraçamos os enlutados, né? Aquelas pessoas tristes. Jesus chegou para resolver a situação. É assim que Jesus chega. Jesus chega para trazer solução. Jesus chega para trazer cura. Jesus chega para trazer ressurreição. Jesus chega para mudar a tua história. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. Ele não veio para trazer os pêsames. Eu vou lá, discípulos, para trazer os pêsames à família. Eu soube que Marta morreu.
Se ele falasse isso, ele não era Deus. Jesus não mente. Eu vou lá e vou despertar Lázaro do sono. Aí perguntaram: e se ele está dormindo, está tranquilo, né? Jesus: não, ele está morto. Os homens, eles não entendiam nada. Era difícil também. Aí, rapaz, entende aí, ele não morreu, ele já morreu. Eu vou lá para despertá-lo, eu vou lá para ressuscitá-lo. Aleluia. É bom que eu demore mais um pouco, porque o milagre que vai acontecer vai ser grande. Às vezes parece que Jesus demora para chegar, é porque algo maior de Deus vai chegar na tua vida e na tua casa. Fica firme na tua fé, confia no Senhor e nas suas promessas, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Glórias ao nome do Senhor. Jesus, ele quando vem para Betânia, ele não vem como nós vamos para o enterro. Puxa, morreu fulano, nossa irmã, meu Deus, que tristeza. Jesus chega. Vai ser dia de alegria hoje. Hoje vai ser dia de glória. O povo vai glorificar a Deus. Hoje o que está acontecendo, Jesus? Morreu uma pessoa. Não, hoje vai ser diferente, porque eu vou trazer ressurreição e vida naquele lugar, e a tristeza vai ser transformada em alegria. Aleluia. É assim que é. Quando Jesus pisa no barco, o mar se acalma. Quando Jesus chega na casa, aleluia, aleluia, o caído se levanta. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus sabia que Lázaro estava no sepulcro, já cheirava mal há 4 dias, o corpo já estava em decomposição. Mas o grande eu sou, ele chega na casa de Marta e Maria para mudar a história. Aleluia. Ele não veio para fazer uma visita, para chorar. Pedro, me passa meu lenço aí, Pedro, eu quero chorar junto com ele. Passa aí, Pedro, passa Vamos lá, aleluia. Hoje vai ter festa, hoje lá, aleluia. Assim como Jesus chegou na cidade de Naim e mudou a história e o futuro de uma mãe que estava enlutada. A mulher ia levando o filho para fora da cidade, para enterrar o seu filho fora da cidade. E no meio, quando ela está saindo da cidade, quem está vindo de longe, aleluia, para uma cidade que ele nunca tinha ido, é Jesus chegando em Naim, para mudar a história daquela mulher. E quando chegou perto da porta da cidade, Lucas capítulo 7, 12 em diante, levavam um defunto, filho único da sua mãe, era o arrimo da família, e com ela uma grande multidão. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Jesus chegou para mudar. Não chores, aleluia. E chegando-se, tocou no esquife, tocou no caixão, e todos pararam. E disse Jesus: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se. O moço que estava morto se assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Jesus chega na situação, Jesus chega numa casa enlutada e triste para mudar a história. Quando você clama por Ele, quando você chama por Ele, não é para Ele passar a mão nas tuas costas, ai minha filha, assim mesmo, é para mudar a história. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, ali em Betânia, para mudar a história, o irmãozinho ia voltar de volta da morte, Lázaro ia ressuscitar. Glória a Deus, porque é Jesus o Todo-Poderoso que estava chegando. Glória a Deus, assim como Ele fez na família, na casa da viúva de Naim, assim como Ele fez também na casa de Jairo. Quando chegou na casa de Jairo, a menina estava doente, como Jairo, o Lázaro estava doente, a filha de Jairo estava doente. Lázaro foi pedir socorro, e Jesus no meio do caminho andando, de repente a notícia vem: tua filha já morreu, não tem mais jeito. Não temas, mas crê somente, a menina será salva.
É tão bom andar com Jesus, né? Está do lado dele, aleluia. Não temas, Jairo. E Jesus, me leve à tua casa. Chegando lá, quando os homens viram Jesus chegando, começaram a ridicularizar, a rir. E Jesus não deixou que ninguém entrasse, porque incrédulo não vê os milagres de Deus acontecer. Milagre é para aquele que acredita na palavra, aquele que acredita em Jesus. Só entrou dentro da casa de Jairo, Jairo, a esposa, Jesus, Pedro, Tiago e João. Só esses entraram. O restante tudo curioso ficou: o que vai acontecer? Chegou tarde, o que vai fazer? A Bíblia diz que Jesus olhou para a menina e: Talita cumi, levanta-te, menina. Aleluia, levanta-te, que traduzido é: menina, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, porque já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. É que Jesus chegou. Aleluia, Jesus chega quando tem alguém clamando pelo seu nome. Eu já pedi a Deus. Existe pedir, e existe pedir de todo o coração: Senhor, vem nos socorrer. Senhor, o Lázaro, nosso irmão, morreu. Senhor, minha filha está doentinha. Quando alguém se derrama perante o Senhor, quando alguém clama com todo o seu coração, Deus ouve. Deus ouve. Pastor, mas eu não conheço muito a Bíblia. Não é questão de conhecer muito a Bíblia, é questão de você crer na palavra de Deus que você ouve. Eu creio. Jesus pode mudar a minha vida? Então eu creio. Jesus pode me curar? Então eu creio de todo o meu coração. Aleluia. É assim. É você crer de todo o teu coração. Jesus chegou onde estava Lázaro, e como Deus, e como Senhor sobre todas as coisas, Ele não chega pedindo um favor, Ele chega ordenando. Aleluia, glória a Deus. Jesus é Deus, Ele é Senhor. Quando Ele chega diante do sepulcro, Ele manda que tirem a pedra. Você veja que não foi só a Marta que tirou a pedra, foi muita gente, porque era muito pesada. Era trabalho de homem fazer, trabalho pesado. Tiraram a pedra, e Jesus, na autoridade de Deus, a oração dele foi a gratidão ao Pai. Te louvo, Pai, porque eu sei que tu sempre me ouve. Eu estou orando assim para que esse povo saiba que tu és o Senhor, tu és Deus. Glória a Deus. E Jesus dá uma ordem para o império da morte: Lázaro, sai para fora. Nunca ninguém tinha feito isso. Nunca homem algum se atreveria a fazer isso. Ninguém. Mas por quê? Ali era o grande eu sou, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, o Deus que se fez homem e estava no meio dos homens. Agora estava fazendo maravilha no meio dos homens. Lázaro, sai para fora. Eu quero dizer para você, não existe problema difícil, não existe situação difícil. Pastor, é um processo, é um problema, é uma dificuldade, é uma enfermidade. Diante de Jesus não há impossível. Pastor, mas está longe. Mas mesmo longe, Jesus pode fazer o milagre, porque Ele ouve a oração, e Ele atenta para o clamor daquele que está diante dEle. Não tem impossível. Coloca isso no teu coração. O Senhor disse para Abraão: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Porque Abraão não tinha filho. Haveria alguma coisa impossível? Aquilo que Deus não pode fazer? No tempo determinado, na primavera, eu vou tornar a ti, e a tua mulher vai ficar grávida e vai ter um filho. Um ano depois daquela visita de Deus a Abraão, a Sara estava segurando o filho, o pequeno Isaac. Aleluia. Porque Deus falou, Deus cumpriu. Sara tinha 99 anos e Sara tinha 89 anos, quase 90, e Abraão tinha 99 anos. Mas para Deus não tem impossível. Aleluia. Não tem tempo, não tem idade. Oh, porque Ele é o Senhor. Quando Ele quer fazer, Ele age, porque a sua palavra é poderosa.
E Jesus dá a ordem: Lázaro, sai para fora. Aleluia, glória a Deus. O império da morte teve que submeter aquele que venceu, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. Não pensa que a morte libera qualquer um que peça: ai, libera fulano de tal, solta daí. Não, porque a morte é consequência. Por que da morte? A morte é consequência do pecado do homem. Quando Adão peca, a morte entrou no mundo. Mas tem uma coisa: a morte ela foi vencida por Jesus. Aleluia, na sua ressurreição. Glória a Deus. Ele tem o poder e a autoridade para ressuscitar, porque Jesus venceu a morte. Ele é o Senhor. Em Atos 2:24 nos diz assim: mas Deus ressuscitou Jesus dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte não podia prender Jesus. Aleluia, aleluia ao Senhor. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem chamado Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem que era Deus, veio por Jesus. Glória a Deus. A morte veio por Adão, e a ressurreição, ela vem por Jesus Cristo. Glória a Deus. A morte veio por Adão, a vida eterna vem por Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Se o diabo tentou trazer destruição, a presença de Deus vem trazendo vida, e vida com abundância. Glórias ao nome do Senhor. Você está aqui nesta tarde, já anoitecendo, para ouvir a palavra viva de Deus. Essa palavra que pode mudar a tua vida, pode transformar a tua casa e mudar todo o teu futuro, porque é a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus chegou. Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que o defunto saiu com as mãos e os pés ligados com faixa. O seu rosto estava envolto com lenço. E disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. As pessoas só creem quando acontece algo, acontece um milagre. Mas as pessoas só creem quando vem. Jesus disse para Tomé, porque Tomé ficou incrédulo, né? Só creio se eu tocar. Jesus ressuscitou, mas eu só acredito vendo. Se eu tocar nas feridas, porque eu vi ele ferido, nas suas mãos, do seu lado. E quando Jesus ressuscita, parece que os discípulos, o Tomé estava lá. Ele ficou: meu Senhor. Sabe aquele... Ele quis se esconder na parede, mas a parede segurou ele, não tem para onde fugir. Meu Senhor. Tomé, vem aqui. Põe as tuas mãos aqui nas minhas feridas. Põe as tuas mãos aqui do meu lado. Jesus tirou o lado, e Tomé colocou a mão. Não pensa que Tomé era fraco, não. Ele era muito mais forte que nós. Ele pregou o evangelho depois e ele foi morto. Ele foi morto por causa do evangelho. Ele aprendeu uma lição. Jesus disse para ele e para os discípulos e para nós: bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Nós não vemos Jesus, humanamente falando, crucificado, mas nós cremos na sua palavra, então nós somos bem-aventurados. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Esse Jesus maravilhoso, poderoso, que está entre nós. Aquela cidade que estava debaixo de uma deprê, de uma tristeza, de repente muda. A alegria entra, a esperança vem. Aleluia. Porque Jesus muda. Porque se Jesus chegasse para curar um doente, era mais um doente que Jesus tinha curado. Agora, ressuscitar alguém já é outra coisa. Cheirando mal, em decomposição, é pior ainda. A pessoa não morreu agora e voltou à vida imediatamente, não. Já estava morto e cheirando mal há 4 dias. Jesus chegou para mudar a história, para mostrar que Ele é o sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele estava dizendo para Marta: eu tenho poder para trazer o Lázaro da morte. Eu tenho para trazer a vida eterna para o homem. Porque Ele disse: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus está falando de vida eterna.
Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Jesus chega para mudar a história. Glórias ao nome do Senhor. Como chegou na casa de homens e mulheres sofrendo, Jesus chega lá e muda. Aleluia. Jesus muda a vida de cego, do cego Bartimeu, muda a vida daquele paralítico que levado por 4 homens, o homem não podia nem andar, mas aqueles que o levaram tinham fé de que ele seria curado. Aleluia. Entram pelo telhado, e quando chega diante de Jesus, Jesus logo chega: olha, eu vou fazer a obra completa na vida deste homem. Perdoados são os teus pecados. E eles ficaram: mas perdoar pecado é só Deus. Estavam achando que Jesus estava ali só para fazer milagres. Assim, Jesus estava para perdoar pecado, porque Jesus é Deus. E Jesus disse para ele: vocês estão admirados que eu falei isso? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, até te digo, você que está aí nessa maca, levanta-te e anda. E o homem se levantou e saiu andando. Aleluia. Ele tem poder para perdoar pecados, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para abrir portas que estão fechadas, Ele tem poder para mudar a tua vida, para transformar a tua vida, para transformar o teu lar, o teu casamento. Ele tem poder, porque Jesus é Deus e é todo poderoso, porque Ele venceu. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor.